E hoje eu vou contar para vocês de quando eu encontrei o meu Paranguru, o mestre do meu mestre, lá em Varanasi. O dia em que eu encontrei, ou os dias em que eu encontrei, Shri Shankara Chaitanya Bharati, um grande mestre, um grande tântrica, lá nas ruas de Varanasi, lá nos ghats de Varanasi. Ele hoje, ainda esse ano, em agosto de 2022, está com 106 anos, lúcido e ainda transmitindo ensinamentos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, deixa o seu comentário no comentário de alguém e manda esse vídeo para os seus amigos, deixa seu joinha e vamos fortalecer a nossa Sangha Online. Agora em julho de 2022 eu fui de novo para a Índia e, para quem não sabe, um dos meus gurus, o meu Tantrika Guru é o Acharya Staneshwar Timalsina, esse cara aqui, e os cursos dele estão abertos para quem quiser aprender sobre o verdadeiro Tantra Shakta Shaiva. Ele é um grande acadêmico, um exímio praticante, além, né, de um guru. E ele teve vários gurus. Dentro da tradição dele, Sarvamnaya, você tem que ter vários mestres. O principal mestre dele, o Prem Chetan, morreu nos anos 80. Mas um dos gurus dele, aquele que deu a ele o título de Acharya, ou seja, de mestre, de professor, está vivinho da Silva, apesar de estar com uma idade surpreendente de 106 anos. Essa história, inclusive, é muito curiosa, porque foi assim, há um tempo atrás, o Danilo Costa Lima, meu Guru Bhai, meu irmão pelo Guru, disse que sonhou que estava com o Shankara Chaitanya Bharati e comentou isso com o nosso mestre. Disse, olha, eu sonhei que eu estava com o seu mestre e tal, mas como isso é possível, né? Ele morreu, aí o Acharya Rio falou, não, ele não morreu não, tá vivo sim, tá lá em Varanasi. Aí o Acharya contou para nós que dos mestres dele, esse era o mais bravo, que quando ele foi a primeira vez para estudar com ele, que o Shankara batia nele com um pedaço de pau. Durante todas as vezes que ele chegou na porta desse mestre, o cara bateu nele com um pau até ele sair correndo. Quando ele insistiu, depois de várias vezes que ele queria mesmo ter os ensinamentos, quando ele realmente provou que ele estava afim de receber os ensinamentos, aí ele foi recebido dentro da casa desse mestre. Dentro da nossa lógica ocidental, falar isso para alguém, imagina, o guru, abusador, tararatatá, mas não é o caso. Ele estava testando a convicção do Acharya para saber se, né, se ele tinha condição de receber esses conhecimentos. Para você entender, esse mestre, ele é um dos poucos que trouxe o conhecimento do Tantra da Caxemira, mesma tradição, né, que o Mark Djokovsky, mesma tradição do Swami Lakshmanjoo, desses mestres que tornaram o Shivaísmo da Caxemira tão famoso, ele trouxe, ele e o guru dele trouxeram da Caxemira os Tantras e se instalaram em Varanasi. O guru dele trouxe esses conhecimentos há mais de 80 anos atrás, 100 anos atrás, alguma coisa assim. Meus irmãos de Kula, se eu tiver alguma imprecisão no que eu estou falando, corrijam aí. Mas o lance é que o cara trouxe o conhecimento verdadeiro e preservou esses conhecimentos lá. Como todo mestre, ele fica recluso, né? E aí o Danilo comentou, olha, ele está vivo e tal. E quando eu comentei com o Danilo que a gente ia fazer essa viagem, ele deu um jeito de falar com uma pessoa do nosso Kula, um dos discípulos Nepali do nosso mestre, que tinha estado com ele. E esse cara nos passou o contato do atendente desse grande mestre. Bom, a gente chegou em Varanasi, aí teve aquele encontro com sadhus, e passeamos para lá e para cá num dia cansativo para danar. E a gente estava com o firme propósito de ver dois mestres. Swami Brahmeshananda, meu grande professor na Ordem Ramakrishna, e o Shri Shankara Chaitanya Bharati. E só da gente conhecer o nosso Paranguru já era uma expectativa imensa, né? Puxa, conhecer o mestre do nosso mestre, que incrível tal. E aí a gente começou a procurar. E Varanasi, caso você não saiba, se você esteve alguma vez em Varanasi, ela passou por uma grande reforma. O Narendra Modi e o governador do estado enfim, do estado lá de Varanasi, que é um yoginatha populista e ultra-religioso, eles desapropriaram um monte de casas e fizeram um super corredor novo e reformaram o templo de Kashi Vishwanath, que era assim e ficou assim. E agora tá super burocrático para entrar lá, então o templo que era super, né, era super visitado, mas ele tinha um ar mais bucólico, mais antigo e tal. Agora tá todo modernoso e a cidade toda se moldou ao redor dessa reforma aí.
né? E a casa onde nos passaram o endereço que ficaria o nosso Paranguru era no meio desse lugar, era colada ao templo de Kashi Vishwanath. E aí a gente foi tentando encontrar, e aí veio mais um cara querendo ajudar a gente a encontrar o lugar, e a Patrícia falando pra eu não seguir a orientação do cara, e eu teimando com ela, e até a hora que o cara fez a gente se perder várias vezes, e ela disse, escuta, você sabe se locomover aqui, você já ficou aqui, você já morou nessa cidade mais de um mês, né? Eu tava meio aturdido com o calor, aí eu falei, tá bom, beleza, deixa eu seguir como eu sei, embora a cidade inteira tenha sido reformada. Daí entramos em vários becos e tal, e aí chegamos numa portinha que era a suposta casa dele. Era um lugar muito pequenininho, mas muito limpo. A gente entrou lá e tinha um cara que falava quase nada de inglês, ele só falava hindi. E ele falou, esperem aí, eu vou levar vocês para conhecer Guruji. Abriu as cortinas e lá estava ele, Shri Shankara Chaitanya Bharati, o grande mestre, um dos grandes mestres do nosso mestre. A gente se prostrou a ele, a gente tocou os pés dele, e ele na hora não fez nada no primeiro dia, mas parecia que não tinha gostado. E aí ele perguntou pra nós, muito ríspido, assim, muito ríspido do jeito dele, assim, e aí, qual é? O que vocês querem aqui? A gente disse, olha, o senhor é nosso Paranguru e a gente veio te ver. Aí ele olhou e falou assim, só existe um guru, e ele não é humano. Parem de procurar isso em seres humanos. Os gurus humanos vão indicar a vocês o caminho para esse guru verdadeiro, mas só existe um guru, Parameshvara, né? O Supremo Senhor, Deus. Deus é o mestre de todos os mestres. Eu falei, nossa, que resposta, né? E daí em seguida ele perguntou, e aí, o que vocês querem aqui? E o Gabriel falou assim, a gente veio receber a sua bênção, Maharaj, a gente veio simplesmente receber seu darshan, né? Aí ele de novo olhou para nós e disse assim, somente um pode dar verdadeira bênção para os seres, e ele não é humano. Parem de procurar isso em seres humanos. Um mega guru, certamente um ser realizado, esse eu não tenho dúvida de que era um ser realizado, dizendo isso para nós, para de olhar para o lado errado, né? E aí o cara colocou um menino para traduzir, na época até achei, na hora achei que era uma menina, para traduzir as nossas perguntas em inglês para ele, e ele dá as respostas, né? E ele deu algumas respostas para nós, para algumas perguntas em relação à sadhana, do tipo, olha, se isola para fazer a sadhana, você não pode fazer ela na frente de ninguém. Um paralelo tremendo com a tradição da Kriya, né? Porque Lahiri Mahashaya falava isso. Se isola e faça do teu quarto tua caverna, ninguém tem que saber como é tua meditação. E a não ser que você abandone as tuas outras buscas, vai ser difícil obter resultado com a sadhana. É claro, ele é um sannyasi, ele é um swami, então ele vai apontar esse caminho da renúncia. E aí a gente, rapidamente, eu comecei a me sentir constrangido de estar ali muito tempo, tomando o tempo dele, né? Afinal, ele não tem tempo a perder, né? E falei pro assistente dele, olha, a gente vai embora e tal. E aí o Gabriel perguntou se a gente podia voltar de novo no dia seguinte. Claro, claro que pode, ele falou, venham sim. Daí a gente foi embora, estávamos todos muito felizes. E a continuidade dessa lição desse dia eu vou contar para vocês, porque a gente foi ver o meu grande professor, Swami Brahmeshananda. E eu já falei para vocês muitas vezes sobre ele, né, que quando eu disse que eu ia orar para a Mãe Divina para que ele ficasse vivo para eu poder visitá-lo mais vezes, que ele disse que o que ele pediu para a Mãe Divina era que ele já estava na hora de morrer, que era a próxima grande aventura dele, mas não no sentido de que ele tá depressivo ou querendo morrer, não. Do tipo, ó, eu tô bem com a vida que eu tenho, eu posso ir em frente. E ele é um grande professor na Ordem Ramakrishna, escreveu vários livros, ele foi discípulo do grande guru que escreveu esse livro aqui sobre meditação na Ordem Ramakrishna, esse aqui. E aí a gente foi visitar a Swamiji, que nos recebeu de novo muito amorosamente, conversou com a gente, e aí eu comecei a passar mal, tava todo mundo tendo nesse momento uns reveses horríveis, né, por conta do clima e alguma coisa que a gente comeu lá nos Himalaias que deu uma ziquezira na gente. Daí, em algum momento da conversa, primeiro eu quis tocar os pés do Maharaj e ele ficou meio assim, e todas as vezes que eu fiquei com o Swami Brahmeshananda, eu fiz questão de sentar abaixo dele. E dessa vez ele falou, não, por favor, senta aqui na minha altura. Eu falei, eu vou ficar muito mal de ficar assim, na mesma altura que o senhor.
Ele falou, eu vou ficar muito mal se você ficar abaixo de mim. Do tipo, ó, abandona os formalismos. E daí ele disse uma coisa tão incrível, porque eu perguntei para ele sobre a natureza dos tipos de samadhi, e ele olhou de uma forma tão simples para mim e disse, você acha mesmo que eu tenho cara de quem fica em samadhi? E começou a rir, a dar gargalhada. E eu pensei, sim, porque eu já vi ele em samadhi, eu já vi ele em estado de profunda concentração. Ele disse, não, o que eu faço é minúsculo. Samadhi é uma coisa muito rara, é coisa para mestres. Eu fico lisonjeado de você achar que eu tenho esses estados, mas eu não os tenho. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se o Swami Brahmeshananda, que eu já vi em estado de profunda absorção meditativa, está dizendo que o que ele tem não é Samadhi, esse povo ocidental dizendo que tem isso à torta e à direita, qual é a deles, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que ele entra em Samadhi, sim. Mas o que ele estava chamando de Samadhi é aquilo que Shri Ramakrishna, o ideal espiritual dele, entrava, que era entrar naquele estado em que o coração parava, a respiração parava e o corpo não morria. Bom, foi uma tremenda de uma lição. A gente conversou mais algumas belas coisas. Se eu lembrar mais dessas conversas com ele, eu conto para vocês. E aí, passou o dia, no dia seguinte, teve todo aquele rolê que eu já contei aqui no canal sobre o Nagababa, o Aghori, ter me consagrado como um membro da Juna Akara e ter me dado o nome de Dealer Puri Baba. E daí, a gente foi de novo visitar Shri Shankara Chaitanya Bharat e aí foi muito diferente. No primeiro dia, ele estava muito econômico e muito direto nas palavras. Nesse segundo dia, havia um menino lá, um menino que tinha algum grau de nanismo, alguma coisa assim. Ele tinha 16 anos, mas ele certamente tinha alguma deficiência. E isso é importante porque a parada da autoestima dele girava em torno disso, ele aparentemente comentava toda hora sobre a escola e sobre como que era a relação dele com os alunos. E aí, a gente começou a perguntar para ele se ele fazia sadhana. E ele disse que não, porque sadhana era uma coisa que você tinha que ir para a floresta para fazer, que você tinha que abandonar tudo para fazer. Aí eu e o Gabriel falamos, não tem não, a gente faz sadhana e nunca abandonou nada. E ele ficou incomodado com isso, assim, quem que são esses ocidentais achando que sabem do que estão falando, sabe? Então isso deixou ele um pouco ressabiado com a gente. Ele entrou com a gente junto ali do Shankara Chaitanya Bharati, e dessa vez o mestre do meu mestre estava um doce. Ele estava um oceano de puro amor. Ele, e até o pessoal que estava comigo, as 4 pessoas que estavam comigo, falando, você percebeu que ele não tirou os olhos de você? Ele ficava olhando para mim o tempo inteiro e sorrindo de um jeito muito doce. E o menino, começou a traduzir as nossas perguntas. E ele começou a traduzir muito mal, porque ele estava enviesado, com raiva do porquê que a gente fazia sadhana, e com todas as questões de autoestima dele ali. E eu comecei a sacar que o menino estava traduzindo mal, porque a gente perguntava alguma coisa e o mestre respondia coisas parecidas, sutilmente diferentes. Não é porque ele estava com 106 anos, ele não estava nada senil, ele estava respondendo com muita precisão. Mas o menino falava assim, ele só está repetindo a mesma coisa. O que ele ficava dizendo para nós quando a gente dizia, como a gente chega lá? Ele dizia assim, metaforicamente, ele reiterava toda hora e fazia assim, você vai se isolar e você vai abandonar todas as coisas e se recolher na floresta. E lá, nesse lugar, você vai se tornar tão calmo que até mesmo os tigres virão e dormirão no seu colo. E aparentemente essa história de eu vou domar tigres era um negócio que ele reiterava o tempo inteiro. E eu entendia que ele estava falando de um jeito diferente. Porque não era sobre isso, não era sobre, meu Deus, o meu Cid é dominar tigres. Ele estava falando dos tigres internos, ele estava falando das feras interiores em nós. E toda hora ele explicava de formas ligeiramente diferentes que, olha, você precisa mergulhar para dentro de você, se isolar no mais profundo e no mais íntimo do seu ser, sem ninguém por perto, sem audiência, sem plateia, sem ninguém para aplaudir, para então você se tornar um swami, ou não como um monge, mas um mestre de si mesmo. Alguém que tem autonomia sobre si, de sorte que todas as suas feras venham e deitem como gatinhos no seu colo. Era isso que ele estava explicando, e o menino falou assim, ele só está repetindo, do tipo, ele está meio caduco. E ele olhando para mim dessa forma hiper amorosa e reiterava de formas diferentes. Vá para dentro dessa selva, abandone todas as coisas e dome os tigres a partir da prática amorosa e da sua entrega e rendição completa a Deus e na forma da Suprema Deusa.
E aquilo foi me inflando de um carinho, e ele estava me transmitindo um bhava, uma força tão prístina, tão poderosa, que olha, era, era intraduzível. E no dia anterior, eu contei pra vocês lá no outro vídeo do Sadhu, que o cara achou que era um superpoder ficar enrolando o negócio no pênis e pendurando. E eu lembrava muito de uma passagem do livro do Swami Rama, Vivendo com os Mestres do Himalaia, em que ele, quando jovem, descobre um sadhu que sabia cuspir fogo e diz pro mestre dele com toda a petulância: "Ah, eu achei um mestre melhor que você, tô te largando." E o Bengali Baba diz: "Ah, é? Nossa, então me apresenta pra esse cara incrível, o que que ele faz?" Aí ele cospe fogo. O Bengali Baba diz: "Ah, então deixa eu ver." Né? Ele fala: "Tá, vou te mostrar, o cara é incrível." E aí quando o Swami Rama chega no lugar com o guru dele para esse sadhu que cuspia fogo, o sadhu que cuspia fogo olha pro Bengali Baba, né, pro guru do Swami Rama, Baba Dharam Das. Ele olha para o Baba Dharam Das, que é outro nome do guru do Swami Rama, e se prostra aos pés dele e diz: "O senhor é o meu mestre." Aí o Swami Rama fala: "Não estou entendendo nada." Aí o guru dele, Baba Dharam Das, diz: "Ele era um monge no nosso monastério que abandonou o treinamento." "Diz uma coisa pra mim, meu filho," pergunta pro cara que cospe fogo. "Quanto tempo demorou pra você fazer esse negócio? Deixa eu ver aí." Aí o cara vai lá e mostra. "Claro, meu guru, eu vou mostrar pro senhor." Ele, e através de um pranayama, cospe um fogo, sei lá como que era. Não sei se era um maçarico, se era um arroto de fogo, não sei. Aí ele fala: "Ah, que legal isso aí. Como é que você fez isso?" Aí o cara explica, tal, usei da energia solar, tarará, tarará. Tá. E quanto tempo você levou pra dominar esse Siddhi?" Aí ele fala assim: "Eu demorei 10 anos de treinamento intenso, mestre, para conseguir esse Siddhi." E aí o Baba Dharam Das olha pro Swami Rama dando risada e fala assim: "Boa sorte desperdiçando 10 anos da sua vida para fazer aquilo que um fósforo faz numa riscada." Então, desde que eu li isso, eu olho para essas demonstrações escalafobéticas de poderes e de fenômenos com muito ceticismo e muita ressalva. É isso que eu tento dizer para vocês o tempo todo quando eu falo: fenômenos não transformam, fenômenos não transformam. Porque, meu, eles existem. Olha lá, o guru do Swami Rama falando para um cara que cuspia fogo: "Bela bosta que você cospe fogo. Você dominou sua mente? Você dominou suas emoções? Você conseguiu encontrar paz e felicidade genuínas?" Não. Então, assim, você pode flutuar. Grande coisa. E eu estava sentindo isso através do meu Paranguru. Era ali alguém que havia se realizado e que ainda se mantinha no corpo, porque esse cara podia sair dali a hora que ele quisesse, para ainda transmitir alguma coisa, silenciosamente. Ninguém quase sabia desse cara. Eu perguntava sobre ele, mostrava a foto dele para outros sadhus, para outros gurus, ninguém sabia dele. E, no entanto, no tempo dele, ele foi mega famoso, os comentários dele de contestação à filosofia do Abhinavagupta. Veja só, o cara contestava a filosofia do Abhinavagupta. Se você não sabe de quem eu estou falando, pesquisa aí. E ninguém sabia onde é que ele estava lá com cento e tantos anos. Ninguém fazia ideia. Porque para ele não fazia a menor diferença. Ele sim era um rei em seu trono de majestade, no seu quartinho, numa casinha pequenininha. Meu, o quarto dele era do tamanho desse estúdio. E ele estava do lado do templo de Kashi Vishwanath e as pessoas nem sabiam. Porque se soubessem, se as pessoas tivessem ideia da estatura espiritual desse cara, ia ter filas ali. Mas ele não estava afim disso. Ele é aquele tipo de mestres que tem em Varanasi, que estão escondidos e que se você não tiver alguém para te indicar como ir lá, ele nem te recebe. Você nem vai saber que ele está lá. E foi um privilégio inenarrável, essas duas coisas que aconteceram, porque em torno das bênçãos dos meus dois professores, do meu Paranguru, o Shankara Chaitanya Bharati, e do meu guru na Ordem Ramakrishna. Ele não é o meu Diksha Guru, o meu Diksha Guru é o Swami Nirmalatmananda aqui do Brasil, mas um dos meus mestres, certamente, no meu coração, é Swami Brahmeshananda, e os dois me deram lições de humildade tremendas. Um dizendo: "Para com essa história de Samadhi, vai mais fundo e com mais humildade e com mais paciência." E o cara era discípulo de um dos grandes gurus da Ordem Ramakrishna, de um dos discípulos diretos da Santa Mãe, de um dos grandes yogis da Ordem Ramakrishna, e o outro era um mega guru consagrado por todo mundo, dizendo: para de procurar em ser humano, que você tem que encontrar em Deus. Para de procurar bênçãos fora, que você tem que descobrir dentro. Doma seus tigres aí dentro, se você quiser obter paz e realização verdadeira. E esse foi meu encontro com um dos meus gurus, dos meus parangurus, nessa viagem de 2022. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Tat Sat.
Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.